Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e nesse vídeo aqui nós vamos continuar falando de um superpoder que existe dentro de você, o seu corpo bioenergético, e vamos entender os benefícios de começar a trabalhar com ele, tá? O primeiro benefício que eu quero compartilhar aqui com você é desintoxicação energética. Veja bem, o corpo bioenergético ele é um corpo que está numa outra dimensão, certo? E nessa outra dimensão também existem outras energias. Energias de pensamentos de outras pessoas, de emoções, de espíritos, né? E as energias que a gente não está vendo. E esse nosso corpo bioenergético, ele está lá, ele vai se contaminando conforme as nossas interações. Então, se a gente não tem o hábito de limpar ele, de lidar, de chacoalhar ele, né, de passar uma luz, uma energia nele, ele vai se intoxicando e isso, com o tempo, começa a se densificar, podendo chegar a atingir o nosso corpo físico. Podemos começar a sentir repercussões emocionais, podemos sentir cansaços e até doenças, tá? Então, desintoxicação energética é um grande benefício. O segundo benefício que eu quero compartilhar aqui é a regeneração e o descanso. A gente falou que o corpo bioenergético é como se fosse a bateria do corpo físico, porque ele permite a estada do nosso corpo espiritual, que é o corpo que vitaliza, né? Na verdade, que é a quem nós somos de verdade. Então, o corpo bioenergético, ele é a bateria. E quando eu consigo deixar ele na sua potência máxima, livre, solto, energizado, com luz, com energia, como se eu tivesse colocado ele para carregar, né? A sensação que a gente vai decodificar é como descanso. E aqui a dica que eu dei, a aura, ela tem muito esse benefício. Quando você limpa bem a sua aura, quando você expande a sua aura, quando você absorve bastante luz na sua aura, você sente como se tivesse dormido 2 horas profundamente. Terceiro benefício da gente lidar com o nosso corpo bioenergético, aumento da nossa lucidez. E por que isso? Quando as nossas energias estão, por exemplo, grudenta, quando estão duras, quando elas estão separadas, bloqueadas ou estão muito pouca, né? O nosso corpo espiritual não consegue encaixar no nosso corpo físico. Então, toda e qualquer informação de lucidez e de consciência que a gente tem está no nosso cérebro espiritual. E a gente consegue acessar isso quando ele está bem encaixadinho aqui na nossa cabeça. E ele consegue encaixar quando tem um corpo energético solto e livre, possibilitando isso. Quando não tem, ele é meio que desencaixa, a gente não tem tanto acesso. Então, quando eu mexo bem a minha energia, eu encaixo o meu corpo espiritual. E aí eu começo a ter insight, porque o meu corpo espiritual grudou aqui e eu tô tendo acesso ao meu corpo espiritual, tá? Então, é como se eu conseguisse, através da limpeza energética, entrar aqui dentro desse corpo e ter acesso a quem eu sou de verdade. Então, aumenta muito a minha lucidez. Outra coisa que é um benefício, o autoconhecimento. Porque quando eu começo a lidar com as minhas energias sentindo, eu começo a sondar, a verificar essa energia, esse outro corpo que existe sutil em mim, eu começo a descobrir coisas que eu nem imagino. Eu começo a descobrir se existe alguma presença conectada a mim. Eu começo a perceber desequilíbrios energéticos. Nossa, aqui tem uma coisa estranha. O que é isso? Eu começo a trazer para minha consciência as coisas que eu não estou percebendo. Eu começo a perceber que existem estados emocionais interiores que estão presentes, às vezes tristezas, às vezes tem um peso. Eu começo a perceber se existe bloqueio, se existe alguma região aqui que não tá muito legal, né? Se tem alguma parte do meu corpo que tá precisando de alguma coisa específica. Então, eu aumento muito o autoconhecimento do que está acontecendo nos meus bastidores energéticos, tá?
Outro benefício, o aumento intenso da sua energia, né? Então, hoje em dia eu me sinto com muito mais energia do que eu tinha aos 20 anos. Depois que você começa a trabalhar com a sua energia e se energizar, você vai ver que você consegue, mesmo às vezes se você não dormiu, se recuperar rapidamente e ter um dia normal, ter um dia equilibrado. Então, você vai ter mais energia, mais disposição para fazer coisas, você vai ter mais energia para ir na academia, para fazer caminhadas e para recuperar sua energia rapidamente, se você souber mexer com esse corpo energético. Outro benefício é curas emocionais. Às vezes, quando você percebe que existe uma dor emocional, um bloqueio emocional, você pode trabalhar com energia nesse bloqueio, nessa densidade emocional, nessa dor, trazendo muita luz, mexendo, e você às vezes vai conseguir dissolver estados emocionais negativos. Outra coisa, talvez a mais importante de todas, defesa energética. E aqui estou falando tanto para pessoas como para espíritos, tá? Essa técnica, ela ficou conhecida e a proposta dela mesmo, o objetivo mesmo era conseguir tirar de perto da gente assédio espiritual, espíritos obsessores, porque, como eu disse, esse corpo espiritual e bioenergético, ele está em outra dimensão. E os espíritos, eles têm acesso a gente através desse corpo. Então, eles vão acessar a gente através das nossas energias. E quando eu consigo mexer minha energia, chacoalhar minha energia, trazer luz, limpar, eu desacoplo, né? Espíritos que estejam com intenções negativas comigo, tá? Mesma coisa, por exemplo, se tem alguma pessoa ligada a mim ou se tem alguma pessoa mandando alguma coisa ruim para mim, eu consigo limpar minha energia, equilibrar, fechar um pouco o meu campo e não ser atingida por essas energias negativas, tá? Então, além de você estar consciente de que você está sendo bombardeado, você consegue se proteger energeticamente e não ser afetado. Um detalhe importante, às vezes não é de um dia para o outro, tá? Existem conexões energéticas espirituais, por exemplo, que elas são como se fossem, por exemplo, laços, nós, né, cola, mas existem conexões que são como se fossem soldas, parafusos, coisas muito intensas. Então, às vezes você vai precisar mexer muito lá para soltar aquilo, tá? Muito. Outra dica que me ocorreu agora, que pode realmente para você ser um exercício muito agradável, é o de encher o seu corpo. Então, não sei se você já fez na sua infância exercício de teatro, eu fazia teatro, e eu lembro que a gente tinha muito esse exercício de sinapse. Então, a professora falava assim: imagine que seu corpo está inflando agora, neste momento, como um balão. E você começa a inflar, inflar, inflar e sai voando pelo ar. Esse era um exercício de teatro, tá? Pensa nesse exercício e faça isso com energia. Imagine que seu corpo está enchendo de energia os seus pés, enchendo de uma luz prateada, enchendo, enchendo, ou uma luz azul, e a sua barriga, os seus órgãos estão enchendo, enchendo, enchendo. Às vezes você começa a sentir até um estalinho. Eu já senti estalinho assim, ó, no chakra coronário. Faz toque, parece que sai alguma coisa aqui, né? Vai enchendo, enchendo o seu frontochakra. Tudo vai ficando cheio, enchendo seus olhos. E aí começa a encher sua aura, ficar fofa, fofa, uma bolona. E aí você vai se sentindo muito energizado, vai enchendo a sua coluna. Imagina que ela tá ficando gorda, 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 cheia de energia. Essa é uma prática também que você vai sentir muitos benefícios, tá? Então, defesa espiritual é muito, muito séria. E vocês não imaginam a pressão que existe espiritual para quando a gente tenta falar desse assunto. Os espíritos não gostam que a gente fale desse assunto, tá? Porque esse assunto realmente pode mudar a sua vida.
Se você faz isso, você vai ser uma pessoa que começa a ficar atento para possíveis espíritos que estejam aí querendo atrapalhar sua vida. Outro benefício, curar mini doenças, né? Outro dia mesmo eu estava fazendo esse exercício de encher de luz e eu estava imaginando uma luz azul, né? Imaginando e sentindo uma luz azul no meu corpo, que eu também estava imaginando e sentindo. Então eu estava passando a luz no meu corpo azul, num corpo sutil, e comecei a passar aqui na garganta e eu comecei a tossir. E eu falei, gente, que interessante, acho que tinha alguma coisa aqui na minha garganta e eu não estava sentindo no físico, né? Então, às vezes você vai curar uma mini doença antes dela se manifestar, né? Ou às vezes você vai estar se sentindo com uma gripe, mal-estar e você faz o trabalho energético e passa, tá? Então você, além de você curar, por exemplo, gripe, sinusite, umas coisinhas assim que sejam meio pequenas, você também vai ficar consciente de coisas que podem estar aí por surgir. Às vezes você fala assim, nossa, eu já senti isso, meu estômago tá muito ácido a energia. E aí depois eu começar a ter algum probleminha de estômago, por exemplo. Então eu fico consciente antes, né? Às vezes eu sinto, por exemplo, você vai sentir alguma coisa no intestino, ou na região do intestino, nessas regiões você vai falar, nossa, aqui eu já posso fazer alguma coisa aqui, né? Vou tomar alguma coisinha para um própolis, né? Para ver antes que aconteça, eu fico consciente, tá bom? Curar mini doenças. Outro benefício também, que também é muito famoso da técnica, que é a projeção astral, né? Inclusive, as pessoas ficavam conscientes de que existia o estado vibracional porque antes de ter uma projeção, ou depois de ter uma projeção, a pessoa tinha o estado vibracional. Ela sentia o corpo vibrando, aí ela se via lúcida fora do corpo. Então, quando você mexe as suas energias, e se você fizer isso antes de dormir, ou se você acordar de madrugada e fizer isso, você vai perceber que você vai ter, muitas vezes, uma projeção astral, tá? Isso vai facilitar que você tenha uma experiência lúcida fora do seu corpo. Outra coisa que é um benefício que você vai ver, que você vai se impressionar, é uma abertura do fluxo. As coisas começam a sair mais facilmente, as coisas dão certo e as pessoas simpatizam com você. Porque o ser humano, a gente é igual vagalume, a gente vai para a luz, tá? E eu já tive muitas vezes a prova disso. Muitas vezes. Quando você começa a mexer sua energia, as primeiras pessoas que vêm até você são as crianças. As crianças sentem energia rapidinho e ela já vai para perto de você, ou ela vai rir para você, ou ela vai gostar de você, né? E eu percebo isso quando às vezes eu falo assim, eu vou mexer energia, vamos ver quem vai reagir, né? E logo são as crianças. Eu falo, olha só, gente, que incrível, né? Outra coisa, as pessoas que estiverem sentadas perto de você, por exemplo, num banco, numa fila de médico, elas vão puxar papo com você. E aí você não se iluda que é por causa dos seus belos olhos. Não é. As pessoas puxam papo porque elas começam a sentir energia. E as pessoas gostam de energia. Nós somos seres energéticos, nós respondemos muito positivamente à energia. Então é muito comum as pessoas do nada começarem a conversar com você e você vai falar assim: ah, ela está sentindo energia. Então, uma coisa que estava para dar certo, dá certo, uma coisa que as pessoas são simpáticas, as pessoas te dão lugar, dão passagem. Então, coisas desse tipo começam a acontecer, sabe? O contrário também é verdadeiro. Quando você tá com uma presença espiritual, e aí eu digo isso para você, sofri o pão que o diabo amassou com presenças espirituais que, né, deixavam a minha energia, o meu campo energia fechado, preso. As pessoas reagem muito mal. Então, se por acaso de um dia para o outro uma pessoa na rua, as pessoas começarem a virar a cara, te tratar mal, ou ninguém te fala bom dia, todo mundo te fecha, você pode começar a desconfiar que tem alguma coisa estranha na sua energia. Pode ser que tenha uma presença não tão positiva aí junto com você, tá? Então, a OLV, o EV, a mobilização básica de energias, esse exercício que eu falei no vídeo passado, vai desacoplar e vai mudar isso e as pessoas às vezes automaticamente começam a sorrir para você, tá bom? Eu acho que esses benefícios, eles são superpoderes sim, que estão aí à sua disposição.
se você estiver disposto a praticar. No começo não é tão fácil, mas logo nas primeiras tentativas você já começa a reconhecer os benefícios, tá bom? Eu espero que você pratique, que tenha os benefícios e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.